Olá, Yutunautas! Eu sou Larissa Padrão, este é mais um Fora do Padrão, voltando depois de uma longa pausa, tão longa que deu tempo de mudar um monte de coisa, inclusive o cabelo e a câmera. Então essa câmera nova, se tiver algum probleminha aí, sei lá, vocês levam. E o principal motivo de eu ter voltado é que muita gente pediu pra eu falar sobre Mãe, o Mother, o filme do Darren Aronofsky que estreou nos cinemas aí, tá dividindo muitas opiniões. Tem gente falando que ele é uma obra-prima, que é um dos grandes filmes da década, e tem gente falando que o filme é muito ruim. Já teve inclusive crítico falando que é o pior filme do século. Tudo bem que o século, por enquanto, só tem 18 anos, né? Então... Ele tá em 2017. É verdade, a gente tá em 2017. Eu não sou boa de contas. Então eu compreendo muito os dois argumentos, tanto de quem gostou quanto de quem detestou. Eu realmente entendo, porque eu acho que são vários argumentos de quem detestou. Mas eu gostei muito e eu vim aqui falar por quê. Mas eu acho que gostar ainda não é a palavra certa. Gostar é uma palavra que você usa para um filme que foi um bom investimento de tempo ali. 1h30, 2 horas que você investiu, que valeu a pena, foi um bom investimento. Mais do que isso, eu admiro esse filme. E eu admiro ele porque eu admiro filmes que tenham mais do que a sua duração. Então, Mãe durou mais do que 2 horas pra mim. Ele durou 1 semana e, na verdade, ele ainda está durando. E não porque ele é um filme difícil, que a gente tem que ficar quebrando a cabeça. Eu nem acho que ele é um filme tão difícil assim. Mas é porque ele é um filme que tem uma complexidade de leituras muito grande. Você pode tirar leituras em várias camadas dele. Então, se você me perguntasse assim que eu saí do cinema, eu ia falar, não sei, ainda estou digerindo. Eu acho que eu ainda estou digerindo, porque de vez em quando eu tô lá e do nada eu penso, mas e aquela parte lá da casa e tal? O que quer dizer aquilo? E é por isso que eu entendo os argumentos de quem não gostou do filme, porque a principal crítica é que ele é um filme que é muito grandioso, que tenta abarcar uma coisa de uma ambição muito grande e ele acaba frustrando. Mas eu discordo um pouco. Eu acho que existe uma diferença entre se perder na própria pretensão e entregar algo em várias camadas, que eu acho que é o caso aqui. E não são camadas que eu acho que são incompletas ou tem leituras pobres, porque é muita coisa. Eu acho que não, assim, eu já li diversas leituras e todas elas fazem muito sentido pra mim. Então esse vídeo vai falar sobre essas leituras que dá pra se fazer a partir do filme. Então é óbvio que ele tem spoiler, ele tem muitos spoilers, eu vou falar do final sem pudores. E eu acho que esse é um filme que você deveria ir ao cinema sem saber absolutamente nada sobre ele. Preferencialmente nem veja o trailer. Desliga esse vídeo e vai assistir sem saber nada. E é isso, o que mais me chamou a atenção nele foi essa complexidade de leituras, porque eu pensei numa coisa assistindo e meu marido que assistiu comigo teve uma outra leitura completamente diferente e as duas são completamente diferentes, inclusive da visão mais oficial do Aronofsky. Mas elas não se anulam, elas podem coexistir e para mostrar para vocês eu trouxe a pessoa que assiste filmes comigo para apresentar a leitura dele. Então aqui está meu marido lindo, esse é o Alexandre. Fofo. Finalmente aparecendo num vídeo comigo depois de assistir vários filmes obrigados comigo. E eu tô aqui obrigado também. Eu falei que você tinha opção de não aparecer. Se apresente para o público. Bom, eu sou Alexandre, sou esposo da Larissa, sou a pessoa que aperta o botão e liga a iluminação do lado de trás da câmera. Faz isso muito bem. É. A sua profissão é marido da Larissa? Você preenche isso em formulário? A minha profissão não remunerada é essa daí, né? Mas enfim, mas é o que ocupa mais tempo. Eu sou sociólogo. Você gostou de Mãe? Gostei. O filme? Não Mães. Todo mundo gosta de Mãe. Gostei do filme, sim. Bom, das leituras que o filme tem, é que eu vi mais comum, assim, nas análises que eu li bastante análise. E até aqui o Aronofsky, ele deu uma entrevista em Los Angeles falando que realmente a Jennifer Lawrence representa a mãe natureza, esse é o mãe do título, e que tem os personagens que são referências bíblicas. O Javier Bardem é Deus, o Ed Harris e a Michelle Pfeiffer são Adão e Eva, e os filhos deles, Caim e Abel. Eu notei a referência bíblica no óbvio, né, que é quando nasce o bebê, que ele vai sendo levado pra multidão, e ele é adorado, ela é a mãe que dá o filho pro povo, e o povo vai lá e mata o filho dela, velho. E o lance da mãe natureza também, eu acho que essa parte tá meio óbvia ali, né? Tipo, ele fala pra ela que ela é a casa, ele é ele, Deus, e ela é a casa e... O Bardem é quem? Ele é Deus. Bardem é Deus? É, e ela é a mãe natureza, entendeu? Aqui só se doa e só se fode.
percebi os óbvios, mas eu confesso que eu não tenho nenhuma vivência bíblica, assim. A minha família é espírita, eu sempre fui sem religião, não gostei muito de religião. Já tentei ler a Bíblia, mas eu não consigo, eu confundo o Velho com o Novo Testamento. Eu nunca capto as referências bíblicas dos filmes, eu vivo confundindo. Então, nem Caim e Abel eu notei de primeira, então, sem referência que eu sou. Você notou as referências bíblicas? Notei as referências bíblicas, sim, mas eu não acho que a história ela conta uma boa história se você ficar atrelado somente às referências bíblicas. Eu acho que se você focar muito nas referências bíblicas, é um filme realmente meio confuso, meio chato. Eu acho que existem outras formas de você ver aquilo de uma maneira mais bacana. O bíblico eu até acho legal que, inclusive na crítica do Pablo, que tá muito boa, mas em outros críticos também associaram a questão da criação, né? Ele é o poeta, ele é Deus, ele cria o mundo, obviamente, mas ele também é um poeta, ele cria, e ela é a musa, né, do processo de inspiração dele, do processo de criação dele. E a casa é esse processo de autodestruição que a gente entra quando a gente tá criando, sabe? Qual é a sua leitura de mãe sobre o que esse filme é? Na verdade, tudo aquilo é uma grande alegoria, é uma grande metáfora que conta desde o momento que o relacionamento começa a desandar até o término, efetivamente, do relacionamento. Então, eu não vejo as pessoas que aparecem no filme, o primeiro que aparece é o Ed Harris, né? Eu não vejo essas pessoas com qualquer referência bíblica. É como se eles representassem efetivamente o Ed Harris, a Michelle Pfeiffer e todas as outras pessoas que entram por aquela casa, e representassem a discussão. Eu vejo a casa de uma outra forma, eu vejo a casa como a representação da confiança de um relacionamento. A casa é o porto seguro, é a confiança, né? Então, a partir do momento que surge uma briga e dentro dessa briga a casa é machucada, a casa é machucada a todo momento. A casa é um organismo vivo, né? Isso fica claro. A casa é machucada a todo momento. Né? Tem todo momento existe ela tentando consertar aquela casa, né? E tem uma coisa que você não consegue consertar, que é a confiança. Quando tem aquela imagem onde a casa é machucada e ela começa a sangrar, o piso começa a sangrar, e ela tenta consertar aquilo ali, mas você não consegue consertar a quebra de confiança. Então você pode até tapar, você pode trocar o piso, ou você pode colocar um tapete por cima, mas sempre no momento futuro aquela falta de confiança ela vai novamente surgir, que é justamente o que acontece no filme, né? Ela troca as tábuas, coloca lá o tapete, mas em um certo momento a casa começa a sangrar novamente. Então todas as pessoas que estão ali efetivamente não são pessoas, elas não são personagens que fazem parte da vida deles. Todas aquelas pessoas representam justamente o diálogo deles, aquele diálogo que fere. Por que as pessoas não vão embora? Porque as coisas que você fala não voltam atrás. Então, quando você fala alguma coisa demais para uma pessoa, não tem mais volta, elas vão continuar ali. Começa primeiramente com um personagem, que é do Ed Harris, que representa o início dessa discussão. A discussão se dá aos poucos. Depois essa discussão ela vai aumentando, aí vem a Michelle Pfeiffer, aí vem os filhos. Quando daqui a pouco, você tem uma turba dentro da sua casa. Aquela turba nada mais é do que aquelas palavras e aquelas frases que você fala no momento de briga. E aquela briga acontecendo o tempo inteiro. E não adianta você falar para ir embora, porque é a fala, é aquilo que já foi dito. Eu vejo como o fim do relacionamento, aquela cena apocalíptica final, de que aquele mundaréu de gente gritando e destruindo a casa, que é justamente quando o relacionamento entra naquela fase muito crítica, onde parece que deixou de ser um relacionamento amoroso e passou a ser uma guerra, justamente. Ali passou a ser um campo de batalha, né? Eu vejo a criança como uma das formas mais comuns que as pessoas têm de achar que o relacionamento pode entrar novamente no eixo. E parece que a partir daquele momento que eles descobrem que eles vão ter um filho, aparentemente as coisas voltam a entrar novamente no lugar. Só que a gente sabe que isso efetivamente não funciona, né? E eu acho que tem algumas cenas que mostram muito claramente para mim por que aquilo é uma alegoria ao fim de um relacionamento. Uma delas é justamente o cristal, né? Quando mostra o final do filme, mostra justamente ele pegando
o cristal de dentro dela. Quer dizer, de tudo que teve naquele relacionamento, e depois que entrou num período muito conturbado até o final, mas alguma coisa de boa ficou ali. Aquela coisa de boa é aquele cristal, e que ele guarda com muito afinco, né? Então, aquela pedra representa efetivamente o amor. Quando aquela pedra é quebrada, aquilo se quebra justamente por quê? Em decorrência das inúmeras discussões que o Ed Harris e a Michelle Pfeiffer representam. Quando aquilo é quebrado, ou seja, o amor ali é quebrado, o personagem do Javier Bardem tem uma atitude absolutamente... Ele simplesmente resolve ficar sozinho um tempo, ele pede para ficar sozinho um tempo, e ele decide trancar aquela sala, né? Que é para mim eu vejo como uma alegoria muito comum a forma com que a gente fala, né? Quando a gente se machuca no relacionamento, que a gente fala, não, agora eu vou ficar fechado, não vou mais me abrir para ninguém. E você se tranca por um tempo, né? Muito filosófico, muito Cortella. Então o filme também termina de uma forma onde para mim fica claro também essa construção metafórica, que é o início de um outro relacionamento, né? Que termina com uma outra mulher. Por isso que eu não vejo muito sentido nesse negócio. É uma outra mãe natureza que estaria surgindo. Mas a sua leitura não é a única possível. Não é a única, mas eu acho essa leitura bíblica que ela realmente ela não sustenta muito, ela não dá muita... Enfim. Mas foi o diretor que falou dela. Pois é. Eu vou fazer o quê? Então você me chamou aqui pra quê? Não, eu acho que sua teoria super faz sentido. E eu não acho que uma leitura anula a outra, sabe? Eu acho que são várias possíveis coexistentes ali no filme. Eu achei que ela faz muito sentido. Eu não achei nenhuma. Eu li várias críticas, não achei ninguém que fez essa leitura que você fez. Mas eu acho que a parte dela que não se sustenta é que um relacionamento envolve duas pessoas, né? E a Jennifer Lawrence, ela não é uma pessoa real ali. Ela é claramente um personagem, uma idealização. Então ela não é uma pessoa dentro desse relacionamento. Então o relacionamento está sendo contado do ponto de vista dele. Não, na verdade, quando eu falo que é uma alegoria, eu falo que é uma alegoria de maneira completa. O resto são só alegorias que você utiliza para tentar contar essa história. E por que ela não é real? Porque normalmente mulheres não são assim. Porque não precisa estar focado em uma pessoa específica, num personagem com nome. Tanto é que não tem nome os personagens. Então, porque não é isso que é importante. Eu não vou contar a história da Jennifer, não vou contar a história do Javier. Vou contar uma história de fim de um relacionamento que é comum para todo mundo. Pois é, mas todo mundo ali tem voz, todo mundo fala o que pensa, todo mundo parece uma pessoa real, exceto ela. Ela não parece uma pessoa real. E aí, entrando como eu vi o filme, eu vi, de novo, a alegoria, eu vi ela como a representante, o significado dela ali, ela é o ideal de mulher. E todos os ideais de mulher. Então eu acho que ela representa tudo que os homens e o mundo idealiza das mulheres. E então ela é a esposa super dedicada, que faz de tudo pro marido, que cuida do marido. Ela é a dona de casa, que ela, né, cuida da casa, tem essa preocupação imensa com a casa, com a porra da pia que não tá chumbada, e as pessoas ficam lá e sentam na pia. Aquilo me deixou muito nervosa, ficar as pessoas na pia. Gente, tá chovendo. Tá chovendo, tá uma tempestade, vai ficar barulho. Ela é a musa inspiradora, o óbvio. Ela é o exemplo estético, né? Ela é a mulher magra, loira, de olho claro, jovem, muito mais jovem que ele, inclusive. Então, ela é a anfitriã perfeita, a pessoa que só recebe, não pode reclamar, tem que deixar tudo perfeito, está sempre mantendo tudo em ordem. E ela é o corpo para deleite também, né? Essa coisa absurda da visão que os homens têm sobre a mulher. E eu vi muitas críticas do filme de que ela é muito sexualizada, ela é muito objetificada no filme, e eu acho que ela é mesmo, mas eu acho que isso é proposital, porque é justamente isso, ele tá falando sobre o olhar masculino em cima da mulher. Então ela não usa sutiã, claramente, tá sempre ali com os mamilos à mostra, a camisola dela sempre marca o corpo dela todo. Ela nem anda de uma maneira que é natural, ela meio que desfila assim, ela flutua como um anjo, ela não anda como uma mulher real. Porque é isso, ela não é uma mulher real, eu acho que ela representa o ideal, né? As várias mulheres que os homens, que o mundo idealiza. E eu acho que todas as mulheres, o que tem em comum entre todas elas é a mãe.
de certa forma, esse é o imaginário mais forte que as pessoas têm da mulher, sabe? A mãe. A mulher é aquela que se doa pelos outros, é aquela que sempre tem que cuidar, que está acima de tudo, né? E aí eu acho que até entra a referência bíblica, né? Porque a maior mãe de todas, né, nas referências históricas, é a Virgem Maria. Ela é tão mãe que ela é a mulher que doou seu filho para o povo. Então eu vi ela como essa representação do ideal, assim. E eu não acho que o filme, ele diz que isso é certo. Eu acho que justamente o contrário. Eu acho que o filme critica. Ele não está dizendo que é certo achar que a mulher tem que se doar ou tentar associar essa coisa, porque realmente é uma balela isso de tentar associar esse instinto da maternidade. Então a mulher é sempre a que se doa, a mulher é sempre... Isso é ridículo, sabe? Isso é reforçado historicamente há anos e isso oprime mulheres profundamente. Eu acho que o filme está criticando essa opressão. Ele tá dizendo, tipo, não é pra ser assim, essa porra não é pra ser a mãe, sabe? A mulher não tem que ser a mãe em todos os papéis dela. Ela não tem que ficar se doando sem receber nada em troca. Não é obrigação dela se doar. Então eu acho que o filme critica isso. Eu não acho que o filme está dizendo que é natural. A mulher naturalmente tem esse papel de mãe, de pessoa que se doa, de cuidadora. Então, mas nessas teorias aí, nessas maneiras aí de se ver o filme, tem uma coisa que eu queria que me explicasse. Porque eu tenho uma explicação, mas tem uma coisa que chama muita atenção no filme, que é o remédio amarelo. Ah, não, você roubou essa de mim. Porque você me perguntou e eu te respondi. Pois é porque o filme, pensando assim nos elementos narrativos, toda a fotografia dele ela é muito opressora. Ela é uma fotografia cinza, tons escuros, tons pastéis, tons que não se destacam, assim, que faz a gente se sentir meio mal dentro daquela casa, né? A única cor vibrante, pelo menos que eu lembro, a única cor vibrante que aparece no filme é a do remédio que ela toma, que não só é vibrante pela cor, como ele é efervescente, né? Ele tem cor de ouro ali. Ele parece algo mágico, né? Pois é, ele parece algo mágico. E ele claramente se destaca de toda a fotografia do filme. E essa eu não saquei. O que significa aquele líquido. Essa eu não saquei. Na minha teoria, não é uma competição. Não tem que ganhar a teoria de ninguém. Não. A gente tem que procurar sentido na maioria das coisas, né? Então, o remédio amarelo é uma coisa que aparece muito, né? Eles dão muito destaque para isso. Eu vejo aquilo mais ou menos como... quando você está num relacionamento que está desmoronando, mas você quer continuar aquele relacionamento por N motivos, a gente sempre tenta encontrar determinada maneira de encontrar forças para aquilo que é colocado na nossa frente. Ou seja, todas as situações ruins que surgem, que levam ela a se sentir mal, ela acaba se escondendo em algum lugar, no caso o banheiro, e tentando encontrar forças ali. O líquido amarelo, o pó amarelo, sei lá exatamente o que é aquele remédio, significaria justamente isso. Aquela força que a gente encontra, sabe-se lá onde, e que a gente não sabe explicar exatamente de onde que ela vem. Mas que serve para que a gente consiga superar determinados obstáculos que a gente encontra no dia a dia de um relacionamento todo problemático. Tudo bem, faz sentido. Eu falei que a sua teoria faz sentido. Eu só, na minha, não consegui encaixar o pó amarelo ainda. Por favor, vocês que conseguirem, me ajudem nos comentários. O diretor falou alguma coisa do pó amarelo? Não achei se ele falou alguma coisa do pó amarelo. Eu fiquei muito curiosa, mas não achei se ele falou alguma coisa, não é. Mas vocês, por favor, falem qual que é a teoria de vocês sobre o pó amarelo, porque essa, eu fiquei muito, que diabos é aquele pó amarelo? Mas, voltando, assim, né, a minha teoria de que ela representa o ideal. Não terminou a teoria? Claro que não, você ficou meia hora falando, fiquei 5 minutos, você acha que acabou. Né? Então, o filme é sobre mãe, sendo mãe o principal representa também, nas aulas de semiótica, da mulher ali. E ela representando todos esses ideais de mulher. Até mesmo, o sexo no filme é visto como reprodução, né? Então, assim, eles não transam sem ser pra reprodução. Inclusive, quando isso acontece... É um estupro ali, né, que acontece. Ele pega ela à força, ele trata ela de forma violenta ali. Eu achei aquilo bem pesado, mas considerando que ele tá falando sobre opressão feminina, eu acho que faz um certo sentido, assim. E ela não é oprimida, e é justamente por isso que eu acho que ele não tá defendendo, ele não tá naturalizando essa questão de que a mulher tem que se doar, a mulher tem que ser a mãe. Porque ele não trata como se isso ocorresse naturalmente. Ele claramente mostra que quem faz isso com
com ela são os homens ali, sabe? Então o personagem do Javier Bardem, ele é um opressor. E eu acho que a câmera ali, ela representa o olhar masculino. E né? O diretor é um homem. Então a câmera oprime muito ela. Ela tá sempre fechada em ângulos muito, tipo, em close, sabe? Ela tá sempre sendo sufocada, sendo seguida de perto. E ela não tem voz, assim. É isso, ela não tem personalidade no filme. Ela é sempre algo em função do homem. Ela é sempre algo em função do outro, na verdade, né? Não só do homem, mas do outro, mas principalmente do homem. E aí eu acho que ele mostra bem que essa anulação, ela acontece pelo homem. Então a mãe é muito vista dessa forma, né? A mãe é aquela que se anula, né? E existe muito um discurso de como se isso fosse bonito, né? A mãe que se anula pelo filho. Mas na verdade as mulheres estão sempre sendo muito anuladas, sim, né? Sim. E o filme, ele mostra aí esse principal papel masculino opressor, que é o da anulação. A personagem, ela é uma personagem anulada. Inclusive a personagem da Michelle Pfeiffer, que é em menor grau, mas ela também, ela tá ali em função dos homens. Então, mas essa história do sexo, tudo, a impressão que eu tenho é que eles não transam durante o filme todo, porque o relacionamento tá uma porcaria. Não, mas ela joga na cara deles que faz muito tempo que aquilo não acontece. Mas o relacionamento tá uma porcaria e eles não transam. Não, tudo bem, eu vi, porque o principal papel feminino é a da mãe. Ninguém associa sexo à mãe, né? Espero, se você faz isso, realmente sugira um psicólogo. Você percebe que as nossas leituras, elas não se contradizem, elas não se anulam. São leituras possíveis dentro de um filme. Assim como eu acho que a religiosa é óbvio e ela é muito possível. E eu acho que é isso que torna o filme rico, sabe? Essa complexidade, essa grande camada de leituras possíveis. E de novo, não é do tipo, tem várias, mas ele tentou abarcar muita coisa e não conseguiu nenhuma. Não, assim, eu só não consegui o líquido amarelo, mas o resto da minha tá completa. Tá completa, a sua também. As várias que eu li também. Eu acho que o líquido amarelo entra. Eu não fiz que a sua tá completa, Benzinho. Tá bom. Eu acho que isso significa que é um baita diretor fazendo aquilo, sabe? Não, sem dúvida. E mesmo que, ok, eu não acho que tem nenhuma dessas leituras, acho que ele realmente tentou fazer um monte de coisa e foi só pra atenção, não deu em nada. Eu entendo por que algumas pessoas estão chamando de pior filme, porque eu acho que pra quem não se identificou com o filme, não sentiu, ele chega pro final, ele tem umas cenas que são muito exageradas. Então acho que quem já tava irritado com o filme fica mais ainda, sabe? Então até eu gostei, mas, por exemplo, a cena do spray de pimenta, que ela fica tipo, sofrendo pela casa com spray de pimenta no olho, aquilo foi bem ridículo, assim. E a parte também que ela tá segurando o filho lá, e ela não quer deixar o Javier Bardem pegar o filho dela, mas ela acha que é muito importante trocar de roupa, assim. Não pode entregar o filho, mas trocar de roupa ali naquela cena é essencial, né? E ela tentando não cochilar, e parece que aquilo dura muito tempo, e fica meio ridículo, assim. Então as pessoas riram até na nossa sala, né? E eu fico com muita raiva, eu queria matar essas pessoas rindo num filme de terror. Mas eu entendo as pessoas que ficaram muito irritadas com o filme, porque eu acho que ele tem umas coisas que, pra quem nos identificou, parece só ridículo. Essa história dela não querer dormir me lembrou daquela vez que ela subiu na árvore, lembra? E não descia. Jogos Vorazes, parênteses do filme. Jogos Vorazes, uma das nossas maiores raivas com o filme é que ela escapa daqueles jovens muito bem treinados subindo uma árvore, porque os jovens treinaram tudo, mas subir em árvore não tinha sala disponível. E todos dormem juntos. E aí eles dormem enquanto ela tá lá em cima. Eles dormem todos juntos, tipo, eles são super bem treinados, mas eles não aprenderam a fazer vigília. E ela escapa enquanto ele tá lá em cima. Então, desculpa pelo parênteses, mas é porque a gente realmente odeia Jogos Vorazes. Então, eu adoro o Aronofsky e eu acho que ele é um autor. Eu acho que os filmes dele têm essa característica de filme de autor. Ele sempre fala sobre obsessão. Quais são os outros? Ele fez o Requiem para um Sonho, o Lutador, aquele com Mickey Rourke, o Cisne Negro. E recentemente o Noé, que eu não vi porque eu achei que eu ia ficar frustrada. Eu falei, não quero ficar frustrada com ele. Aí passei. Noé. Então acho que ele sempre fala muito dessa obsessão. E quanto a obsessão leva à destruição, isso tá óbvio nesse filme. E ele tem uma marca registrada também que eu acho que é da montagem e da maneira como ele constrói o filme, que vai te deixando tenso, né? Vai te levando a um clímax que vai te deixando sem ar. Acho que todos os filmes dele tem isso. Cisne Negro chegava no final, eu tava sem chão, assim. Então acho que ele é um baita de um autor, e mesmo que você não tenha gostado tanto assim desse filme, eu acho que ele obviamente é um filme muito bem dirigido. Não, é assim.
Porque mesmo que você veja ele apenas, ele é só um filme de terror comum, ele tá contando uma historinha banal ali, mas ele constrói bem esse clima de terror. Não é um filme de terror, é um filme de amor. Mas existe amor nos filmes de terror. Ué, por que filme de terror não pode ter amor? Existe terror E existe terror no Amor dos Amantes também. Não, o gênero dele é terror. Ele é um filme de terror, ele é um filme que foi feito pra te deixar... Filme de amor não é gênero. Não? Tô falando de gênero. Tá bom. Se você não concorda com um filme de terror? Não. Mas é um filme de terror. E ele constrói esse clima muito bem. Então, ele consegue criar um clima muito claustrofóbico, né? Que vai te deixando bem tenso, assim. Então, aquela mulher é oprimida, não apenas na leitura que eu faço, mas a câmera tá ali pra mostrar que ela é oprimida. A fotografia também tem esse papel, né? Eu já falei aqui um pouco quando eu tava falando do líquido amarelo. Ela é bem... Ela tem uma paleta de cores bem... tons sem graça. Cores sem graça. Cores sem vida. E o som. Eu acho que um dos baita ponto alto desse filme é o som, que também é uma característica do Aronofsky, assim. Ele sempre trabalha os sons diegéticos, né? Os sons dos que os objetos fazem. Então, a casa, ela é um personagem nesse filme, claramente, em todas as interpretações, eu acho. E como um personagem, o que ela tem a dizer é importante. Então você ouve os rangidos, você ouve o barulho da casa velha, sabe? Você ouve ela pulsar, você ouve respiração. Então o som desse filme é muito importante. Sim. Pra te colocar no clima e porque esse som tá contando uma história. Ele tá falando sobre aqueles personagens. E as atuações? Você gostou das atuações? Gostei. Assim, a Michelle Pfeiffer... Ela tá sensacional, né? Eu adoro ela. Eu adoro a Ed Harris também. Eu acho que são as duas melhores atuações do filme. Eu acho que o Javier Bardem também tá muito bem no filme. Eu acho ele meio forçado em algumas cenas. E eu adoro ele, mas eu achei que nesse ele tá meio canastrão, assim. Eu acho ela muito boa. O que me irrita nela é o hype em cima dela. Não é a culpa dela. É porque, assim, todo mundo fala que, nossa, essa menina é sensacional, vamos indicar ela pro Oscar pela 50ª vez, tendo apenas 27 anos. Mas ela tá muito bem, né? Ela tá muito bem, eu entendo se ela foi indicada, mas eu não acho que uma atuação, assim... Na campanha do filme já começa a falar, nossa, ela se dedicou tanto que ela quebrou uma costela fazendo esse filme. Ela quebrou uma costela fazendo esse filme. Mas você vê que já começou a campanha pro Oscar antes do filme estrear, sabe? Isso me irrita um pouco. Mas eu acho que ela tá bem, mas eu não diria que é uma atuação do tipo, nossa, foda. Tipo, Natalie Portman no Cisne Negro, que eu acho que é foda. É uma atuação feminina foda que ele extraiu dali. Com relação ao som, você percebe que dentro daquela relação você só tem ou silêncio, que o silêncio é muito... O silêncio é muito importante nesse filme. Mas porque é um filme de terror, os silêncios são importantes. Ou dentro de uma relação desgastada, o que você vai ver é sempre o silêncio ou sempre muito barulho das discussões, né? Então, é isso. Obrigada por ter vindo contar a sua história comigo, por ter se deslocado lá de longe até aqui. Pois é. Foi um prazer. Fofo. Então, você já sabe, se inscreva nesse canal, recomende para os seus amigos, recomende para todo mundo. Como é um vídeo com spoiler mesmo, pode comentar aí à vontade com spoiler, fala aí o que você achou do filme, a sua leitura sobre ele, a sua interpretação. Me explique o líquido amarelo, por favor. E é isso, volte sempre.